Quando eu ouvi minha nora sussurrando no velório do meu marido, agora é nossa chance de tomar tudo dela, eu ainda estava com as mãos tremendo, em cima da Bíblia, onde escondi o bilhete da loteria. Naquele momento, cercada de coroas de flores e lágrimas falsas, eu percebi que ninguém ali estava chorando só pela morte dele. Havia gente de olho na minha queda. Me alegra te ter aqui. Siga minha história até o final e comenta de qual cidade você está vendo. Assim posso saber até onde chegou a minha história. Meu nome é Maria, eu tinha 67 anos quando tudo isso aconteceu. Sou viúva, mãe de um único filho, o Eduardo, e durante muito tempo eu achei que minha vida seria simples. Casa, família, igreja aos domingos, uma comidinha quente no fogão, e o meu marido, João, rindo alto na sala enquanto assistia futebol. Eu nunca imaginei que o maior perigo da minha vida não viria da rua, e sim de dentro da minha própria família. Eu sempre me vi como uma mulher comum, baixinha, cabelos grisalhos que eu mesma prendia num coque torto, mãos marcadas de tanto esfregar chão e lavar roupa. Nunca fui de luxo. Minha alegria era ver a mesa cheia nos domingos, ouvir meu neto correndo pela casa e sentir o cheiro do café Riquem passado, invadindo tudo. Eu achava que isso era riqueza, dinheiro para mim era só aquilo que pagava as contas e comprava o básico do mercado. Tudo começou a mudar no dia em que ganhei na loteria. Não foi um prêmio gigantesco, como esses que passam na televisão, mas era o suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa simples. Dava para reformar a casa, garantir um futuro tranquilo e ainda guardar um pouco para o meu neto. Eu lembro até hoje do barulho da maquininha imprimindo o bilhete e do meu coração disparando quando conferi os números pela televisão, sozinha, na cozinha, com um avental manchado de molho. Mas junto com a alegria, veio também o medo. Eu sabia como as pessoas podiam ficar diferentes quando o assunto era dinheiro. Eu já tinha visto família se destruir por causa de herança de terreno, briga por casa velha, irmão virando inimigo de irmão. Talvez por isso, no impulso, eu fiz o que fiz. Peguei o bilhete premiado, dobrei com cuidado e o enfiei dentro da capa da minha Bíblia, naquela parte de couro um pouco solta, que só eu sabia como abrir direito. Meu pensamento foi simples. Se tem um lugar em que ninguém vai mexer, é aqui. Só que a vida não me deu muito tempo para comemorar nada. Pouco tempo depois, João adoeceu. Foi tão rápido que até hoje, quando fecho os olhos, parece que eu ainda ouço a tosse dele ecoando pela casa. Exames, médicos, remédios, em poucos meses, o homem, forte que me carregava no colo nas festas da igreja, estava magro, cansado, com o olhar testado. A loteria, que poderia ter sido um começo, virou só um segredo pesado dentro da minha racabeca. No velório a casa estava cheia, gente da família, vizinhos, irmãos da igreja, conhecidos, que eu nem lembrava de onde tinham aparecido. As coroas de flores ocupavam quase metade da sala, o cheiro de vela, café e perfume barato se misturava no ar, dando uma sensação estranha, sufocante. Eu segurava minha Bíblia contra o peito como se ela fosse a última coisa que me mantinha de pé. Ninguém ali sabia que dentro daquele livro sagrado estava escondido o bilhete que poderia mudar meu destino. Eu me aproximei do caixão, acariciei a mão fria de João e sussurrei baixinho, para ele ouvir, só dentro do meu coração. Eu vou dar um jeito, meu velho, você pode descansar. Foi então que ouvi a voz da minha nora, Carolina, em tom baixo, mas não baixo o suficiente. Agora é nossa chance de tomar tudo dela, menos ela cochichou, achando que eu não estava. Escuta. O mundo girou por um segundo. Eu não sabia se tinha entendido direito tomar tudo dela. Nossa chance, as palavras ecoavam na minha cabeça, como se tivessem sido gritas em a microfone. Meu filho estava ao lado dela, com o rosto sério, olhando para o celular em vez de olhar para o pai dentro do caixão. Ele não a corrigiu, não a repreendeu, só ficou em silêncio. E às vezes, o silêncio dói mais do que qualquer palavra. Naquele instante, um frio percorreu as minhas costas. Não era só o luto, era uma sensação de ameaça, de perigo. Eu apertei mais forte a Bíblia, como se de repente ela tivesse ficado pesada. Uma pergunta começou a martelar na minha mente. O que exatamente eles querem tomar de mim? Os dias seguintes foram um borrão de burocracias, papéis, lágrima, escondida, no travesseiro, e café requentado. Eduardo falava muito em organizar as coisas, facilitar para senhora mãe,
deixar tudo no meu nome, para não dar problema. Carolina sorria com aquele sorriso sem alma, trazendo bolo de padaria e dizendo que queria cuidar de mim. Mas os olhos dela rodavam pela casa, como se estivessem medindo o valor de cada móvel. Por fora, eu tentava me manter calma. Por dentro, uma angústia crescia. Eu nunca tinha me envolvido com documento, escritura, nada disso. João sempre cuidou dessas partes. E, agora ele não estava mais ali para me defender. Era só eu, meu medo e aquela Bíblia, guardando o segredo mais perigoso da minha vida. Foi aí que começou o assunto do testamento. Eduardo veio até mim, com uma pasta de documentos na mão, falando de segurança, de planejamento para o futuro, e o mal tinha enterrado meu marido, e já estavam falando de divisão, de herança, de quem ficaria com o quê. Quando eu também morresse, eu me sentia como se estivesse assistindo a minha própria despedida, sem que ninguém perguntasse se eu ainda tinha planos, sonhos ou vontade de viver. Eu pensei que conhecia minha família. Eu jurei, por muitos anos, que meu filho jamais permitiria que alguém me fizesse mal. Mas a forma como Carolina apertava o braço dele, como cochichava no ouvido dele quando achava que eu não via, começou a abrir rachaduras na imagem que eu tinha construído desses dois. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia de até onde eles seriam capazes de ir. Achava que era só a ganância, só um pouco de egoísmo. Eu estava enganada. E o dia da leitura do testamento foi marcado como se fosse um grande evento. Sala cheia. Parentes, o advogado, o pastor da minha igreja, todos sentados em volta da mesa. Eu cheguei com a minha melhor roupa simples, a Bíblia apertada entre as mãos. Quando pedi para o pastor abrir o livro na frente de todos, eu só queria mostrar que, mesmo em meio a tanta frieza, a palavra de Deus ainda era o centro da minha vida. Mas, quando ele abriu a capa e eu olhei para aquelas páginas, eu não acreditei no que vi. Agora eu vou te contar no próximo capítulo o que havia dentro daquela Bíblia naquele momento e como isso quase destruiu tudo o que eu tinha. Para você entender o peso do que aconteceu naquele dia com a Bíblia, você precisa primeiro entender quem eu fui a minha vida inteira e tudo o que eu fiz por essa família que agora queria tomar tudo de mim. Eu nasci pobre, muito pobre. Low no interior, numa casinha de madeira que parecia que ia voar com qualquer vento mais forte. Minha mãe lavava roupa para os outros, meu pai fazia bico em roça, construção, o que aparecesse. Eu cresci ouvindo duas frases: trabalha, Maria, porque ninguém vai te dar nada de graça, e família é tudo o que a gente tem. Essas duas coisas entraram em mim como se fossem mandamentos. Casei nova com o João, eu tinha só 20 anos, ele 25, não tínhamos nada além de um colchão velho, umas panelas emprestadas e um amor meio estabanado, cheio de risada alta e planos grandes demais para o dinheiro que a gente não tinha. Lembro da primeira casa que moramos juntos. O teto pingava quando chovia, e às vezes a gente colocava a bacia no meio da sala. Mesmo assim, eu me sentia a mulher mais rica do mundo quando ele chegava do trabalho, me abraçava por trás na cozinha e dizia: um dia, Maria, eu ainda vou te dar uma casa sem goteira. Volca veio. Quando eu engravidei do Eduardo, parecia que o mundo tinha ganhado cor nova. Eu conversava com a barriga, como se ele já estivesse ouvindo tudo. Meu filho, você não vai passar o que eu passei. Você vai estudar, vai ter cama boa, sapato sem buraco, vai comer carne, sem só no domingo. Mas a vida não tem dó da gente só porque a gente sonha bonito. Quando o Eduardo tinha só 4 anos, João sofreu um acidente no trabalho. Não morreu, mas ficou um bom tempo sem conseguir pegar pesado. A renda caiu, as contas subiram, e eu, sem saber muito o que fazer, comecei a trabalhar onde aparecia, faxina de manhã, lavar roupa para fora, à tarde, fazer salgadinho para vender à noite. Dormir era quase um luxo. Eu lembro de um dia, em especial, chovia muito, e eu tinha prometido pro Eduardo que, se sobrasse um dinheirinho, eu compraria um carrinho de plástico para ele. Ele queria tanto, ficava parado na vitrine da lojinha, com o nariz grudado no vidro. Um dia vai ser meu, né, mãe? Ele perguntava. Vai sim, meu filho. Sua mãe promete. Naquele dia, depois de lavar pilhas e pilhas de roupa, minhas mãos estavam tão enrugadas que pareciam de velha, mas eu contei moedinhas, amarrei num pano e fui até a loja. Carrinho não era nada demais, mas ver o sorriso do Eduardo quando entreguei na mão dele foi como se eu tivesse dado o mundo inteiro. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Ele gritou, correndo pela sala apertada.
Barulhinho das rodinhas ecoando no chão. Eu vivia para isso, ver meu filho feliz. Eu mesma ficava com a mesma roupa por anos, remendava o mesmo vestido, até ele quase desmanchar. Enquanto isso, Eduardo crescia, trocando de uniforme, conforme a escola exigia. Sempre, com caderno novo, mochila nova. Quando podia, se tinha uma coisa que eu não admitia, era ver meu filho passar vergonha na frente dos outros. Quando João melhorou um pouco, ele voltou a trabalhar, mas nunca mais foi como antes. Mesmo assim, a gente juntou força. Ele fazia bicos, eu seguia nas faxinas. Aos poucos, conseguimos sair da casa de goteira e comprar um pequeno terreno numa rua simples. Mas, nossa, levou anos até a construção subir, um cômodo de cada vez. Eu ajudava carregando tijolo, fazendo comida para os pedreiros, economizando em tudo. Quando, finalmente, a casa ficou pronta, eu sentei na calçada, olhei para a fachada simples, pintada de um branco meio encardido, e chorei. João se sentou ao meu lado e falou: "Tá vendo, Maria? A gente venceu." E o responde: "A gente ainda vai vencer mais. Nosso filho ainda vai se formar, ter uma vida melhor do que a nossa." Você vai ver, Eduardo foi crescendo, e eu colocava ele para estudar. Ele era inteligente e aprendia rápido. Eu sentia orgulho de cada boletim que ele trazia. Guardava tudo numa pasta, como se fossem troféus. Enquanto isso, eu seguia trabalhando, pegando mais casas, mais roupas, me virando como podia. Quando ele decidiu fazer faculdade, o mundo pareceu grande demais para nós, mas eu não deixei o medo vencer. "Mãe, não precisa, é caro", ele tentou argumentar. "Você vai estudar sim, eu lavo o dobro de roupa, se precisar, mas Voca vai." E teve mês em que eu deixei de comprar carne, deixei de ir ao médico, atrasei conta de luz, tudo para pagar a mensalidade em dia. Eu ia a pé para não gastar passagem, remendava sapato, inventava receita com o que tinha, mas nunca, nunca deixei meu filho perceber o tamanho do sacrifício. Eu só queria que ele olhasse para frente, não para trás. Quando ele se formou, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu sentei na plateia, com a roupa mais ajeitadinha que eu tinha, cabelo preso com grampo, e vi meu menino subindo. No palco de Beca, meu coração parecia que ia explodir. "A senhora tá chorando?" Uma moça ao meu lado perguntou, sorrindo. "Eu esperei por isso a vida inteira menos." Eu respondi, enxugando os olhos. Depois da formatura, com o diploma na mão, Eduardo mudou. Não de uma vez, não de forma brusca, mas aos poucos comecei a notar pequenas coisas. Ele falava diferente, andava diferente, começou a ter vergonha das minhas roupas simples, do meu jeito. Quando vinha alguém importante em casa, ele pedia: "Mãe, vê se não fala aquelas coisas de eu só estudei porque minha mãe lavou muita roupa, tá? Fica parecendo que eu sou coitado." Aquilo doeu mais do que eu mostrava, porque a verdade era exatamente essa. Ele só tinha chegado ali porque eu tinha dado tudo de mim, mas eu engolia seco Sória e dizia: "Tá bom, meu filho, pode deixar." Quando ele conheceu a Carolina, eu tentei gostar dela. Linda, bem arrumada, falava difícil, cheia de opinião. Eu fazia o café, colocava bolo na mesa e perguntava com carinho: "Aceita um pedaço, minha filha?" Ela pegava o prato com 2 dedos, como se fosse algo frágil demais, e respondia: "Obrigada, Dona Maria." Dona Maria, nunca sogra, nunca senhora. Era sempre uma distância, ela ou Ravá, casa como quem avalia um produto. Reparava nas paredes, nos imóveis, nos detalhes, e, quando descobriu que o terreno, a casa, tudo estava no meu nome, eu vi um brilho estranho aparecer nos olhos dela, rápido, mas claro. Depois que se casaram, Eduardo começou a vir menos em casa. Primeiro era por causa do trabalho, depois porque a Carolina não gosta muito desse bairro, depois porque lá em casa é mais confortável, mãe. Eu fingi entender, sorria pelo telefone, mas deitava no travesseiro com aquele silêncio pesado no peito. A casa, que antes era cheia de barulho, começou a ficar grande demais para mim. Mesmo assim, o pouco que eu tinha, eu ainda colocava à disposição deles quando nasceu meu neto. Eu quase vendi minha aliança velha para comprar o melhor berço, a melhor roupinha. Eu ficava com o menino sempre que pediam, fazia comida, passava roupa. Se Carolina dizia: "Hoje eu queria tanto sair, mas não tenho com quem deixar o bebê." Eu respondia antes mesmo dela terminar: "Deixa comigo." Eve e o Achovasi, que o, dando amor, paciência e tudo mais, eu teria de volta. Pelo menos, respeito.
Mas a vida às vezes é cruel com quem ama demais e esquece de colocar limite. O tempo foi passando, o dinheiro que eu e João juntamos menos com suor, sacrifício e, depois, com aquela loteria que apareceu como um milagre, virou o alicerce da estabilidade deles. A ajuda com entrada de apartamento, a mão por fora para pagar a dívida que eles nunca me contavam direito, de onde vinha, o empréstimo que até hoje não voltou, tudo. Saía daqui, dessa casa, dessas mãos. Eu não sabia naquela época que todo aquele esforço seria usado contra mim. Eu só queria garantir que meu filho não passasse necessidade. Mal imaginava que o futuro traria uma conta que eu nunca imaginei pagar. Agora eu vou te mostrar, no próximo capítulo, o primeiro sinal claro de que algo estava. Milton, e que o amor que eu dava não estava sendo devolvido na mesma moeda. Os sinais não vieram de uma vez. Eles foram surgindo devagar, em pequenas situações, que na hora eu até tentava desculpar, mas hoje eu vejo que já era ali que o veneno estava, sendo pingado gota por gota, dentro da minha própria casa. Começou num jantar, aparentemente inocente. Carolina me ligou numa sexta-feira. Dona Maria, venha jantar aqui no domingo. A gente quase não se vê, né? A voz dela soava doce, mas tinha algo duro por baixo, que eu não sabia explicar. No domingo, eu coloquei meu vestido azul, o melhor que eu tinha, prendi o cabelo com cuidado e levei um pudim que fiz com todo carinho. Quando cheguei ao apartamento deles, o cheiro de comida chique tomou conta do corredor temporo diferente. Panelas brilhando, taças de vidro na mesa. Parecia tudo perfeito demais. Carolina me recebeu com um beijo rápido no rosto, sem encostar de verdade. Que bom que a senhora veio. Ela olhou para a travessa nas minhas mãos. Trouxe pudim. Que simples, né? Mas o Eduardo gosta. Que simples. As palavras bateram em mim como um tapa leve, daqueles que doem mais, na alma do que na pele. Eu sorri sem graça, e coloquei o pudim, no canto da bancada. Na mesa, enquanto servia o vinho, Carolina começou. A gente tá pensando numa coisa muito boa pro futuro, né, amor? Eduardo, com a boca cheia, só respondeu. Yuan, esse bairro da sua mãe é muito perigoso? Ela continuou, como se eu não estivesse ali. Casa antiga, manutenção cara, não faz sentido, a gente podia vender tudo, comprar um apartamento maior para nós, com um quartinho para ela. Ela ficava com a gente mais assistida, seria melhor para todo mundo. Eu congelei com um garfo no ar. Como assim vender a minha casa? Perguntei, tentando não tremer. Ela riu, como se eu tivesse feito uma piada. Ai, Dona Maria, a senhora leva tudo pro lado emocional. É só questão de lógica. A casa tá no, mas convenhamos, a senhora não precisa de tudo aquilo sozinha. A gente pode investir esse dinheiro, multiplicar. É o seu patrimônio, mas é o futuro do Eduardo também, e do seu neto. Ela falava seu patrimônio como quem fala de um objeto sem dono. Eduardo não me olhava, ficava girando o garfo no prato, mexendo no celular de vez em quando. Filho, é isso que você quer? Perguntei, procurando os olhos dele. Ele suspirou, impaciente. Mãe, ninguém tá tomando nada da senhora. A gente tá tentando organizar as coisas. Você nem sabe o valor que essa casa tem hoje. E ficar aí sozinha não é bom. Mas eu não tô pedindo nada pra vocês. Eu me viro. Eu respondi, sentindo um nó na garganta. Carolina respirou fundo, apoiou os cotovelos na mesa, uniu as mãos como quem vai dar uma ola. É exatamente esse o problema, Dona Maria. A senhora acha que se vira, mas vive desorganizada. Esquece conta, não sabe lidar com banco, não tem noção de documento. Um dia pode assinar qualquer coisa sem saber. É perigoso. A gente só quer ajudar. Aquela frase ficou martelando. Não sabe lidar com banco. Eu, que passei a vida inteira contando moeda por moeda para não faltar comida, de repente era tratada como uma criança irresponsável. A noite seguiu com comentários como esse. Ela falava do apartamento dos sonhos que a gente vai comprar quando vender a casa da sua mãe, como se a venda já fosse certa, como se eu fosse só um detalhe a ser encaixado num quartinho qualquer. Eu comia devagar, sem sentir o gosto da comida. Alguns dias depois, outra situação me marcou. Fomos ao supermercado juntas. Eu fazia questão de comprar algumas coisas para o meu neto, iogurte, biscoito, um chocolate que ele adorava. Quando chegamos no caixa, eu tirei meu cartão da carteira. Era simples, do benefício que eu recebia, mas era meu. Deixa que eu pago, eu disse. Carolina foi mais rápida. Puxou o cartão da minha mão, rindo alto. Não, Dona Maria, a senhora sempre se atrapalha com essa maquininha. Outro dia, mesmo digitou a senha errada 3 vezes.
vai acabar bloqueando o cartão. Dixa, QEU, passa. Ela falou alto o suficiente para a moça do caixa ouvir. Eu senti meu rosto ficar quente. Mas eu sei usar, sim, murmurei, estendendo a mão. Ela passou o cartão, digitou a senha rapidamente, menos a minha senha, que ela sabia. Porque um dia eu pedi ajuda para mexer no aplicativo e ainda comentou, viu? Muito mais fácil assim. A senhora devia deixar esses assuntos de dinheiro com o Eduardo. A idade chega para todo mundo, né? Idade. Confusa. Eram palavras que começaram a se repetir na boca dela. Se eu esquecia onde tinha posto a chave. Tá vendo? Por isso que eu digo que ela não dá conta de ficar sozinha. Se eu perguntava 2 vezes a mesma coisa, já falei, Dona Maria. A senhora está confundindo tudo. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Às vezes me pegava parada no meio do quarto, tentando lembrar por que tinha ido até ali. Será que estou mesmo ficando confusa? Eu pensava. Mas quando eu me sentava sozinha com minha Bíblia, a cabeça parecia clarear. Eu lembrava de cada conta paga, de cada decisão tomada, de cada noite em claro, trabalhando. Eu não era louca, eu sabia disso. E principalmente sabia muito bem onde tinha escondido o bilhete da loteria. A primeira grande humilhação veio num domingo, na minha própria casa. Eu havia chamado alguns parentes e irmãos da igreja, fiz comida simples, mas farta, arroz, feijão, frango assado, salada, queria movimentar a casa, espantar a solidão. Eduardo e Carolina chegaram mais tarde, com o neto correndo pela sala. No meio do almoço, enquanto todos conversavam, o assunto descambou para a velhice. Saúde. Essas coisas. Foi então que Carolina, com um copo de refrigerante na mão, soltou. Inclusive a gente já tá vendo um lugar ótimo para Dona Maria ficar, uma espécie de residencial para idosos, bem melhor do que essa casa velha. Lá ela vai ter gente para cuidar, remédio na hora certa, essas coisas. A senhora não acha, Eduardo? O garfo caiu da minha mão e bateu no prato, fazendo barulho. A mesa silenciou. Como é que é? Eu perguntei, com a voz falhando. Ela continuou, como se estivesse falando sobre trocar de sofá. Ué, Dona Maria, a senhora não pode ficar sozinha para sempre. E é muita responsabilidade pra gente, com a vida corrida que temos. Sem falar que vendendo a casa, dá para pagar esse lugar tranquilo, investir o restante, é o mais sensato. Eu olhei ao redor. Alguns parentes me encaravam com pena, outros fingiam não ouvir. O pastor que tinha vindo almoçar com a esposa franziu a testa, desconfortável. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu não sou um peso para ninguém, muito menos um imóvel para ser investido, eu disse, tentando manter a dignidade. Carolina riu, balançando a cabeça. Ninguém falou isso. A senhora é que dramatiza. A gente só quer o melhor. Lá, a senhora não vai esquecer remédio, não vai cair sozinha, porque, convenhamos, já não está com a mesma cabeça de antes, né? Outro dia mesmo, esqueceu a panela no fogo. Isso foi há meses, murmurei, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos. Eduardo, em vez de me defender, colocou a mão no meu ombro, como se estivesse acalmando uma criança. Mãe, a gente só tá pensando no seu bem. Para de fazer cena na frente dos outros. Cena, dramatiza, não está com a mesma cabeça. Naquele momento, eu tive a nítida sensação de que estavam me empurrando para um lugar de fraqueza, onde eu não pertencia. Estavam construindo na frente de todos a imagem de uma velha problemática, confusa e difícil de lidar. E o pior, usando meus próprios medos contra mim. Eu queria gritar que eu sabia cuidar de mim, que eu ainda lembrava de cada detalhe da minha vida, que eu não precisava que ninguém me trancasse em lugar nenhum. Queria falar da loteria, do bilhete escondido, provar que eu sabia exatamente o que estava fazendo, mas engoli tudo. Fiquei em silêncio, com os olhos marejados, segurando a borda da mesa para não desabar ali mesmo. Naquele dia, quando a última visita foi embora, eu me sentei sozinha na sala, com a casa, cheirando a comida fria e a palavras que eu gostaria de ter devolvido. Peguei minha Bíblia, passei a mão pela capa gasta, senti o volume discreto do bilhete ali dentro e pensei, eles não vão me tirar tudo, eles não vão. Mas eu estava enganada se achava que aquela tinha sido a pior parte. Aquela humilhação ainda não era nada perto do que fariam depois. Agora eu vou te contar, no próximo capítulo, como começaram a me isolar de todo mundo e a fazer até eu duvidar da minha própria sanidade. Depois daquele almoço, em que falaram de me colocar num residencial para idosos na frente do todo mundo, alguma coisa quebrou dentro de mim. Eu ainda andava pela casa,
fazia minhas coisas, mas era como se uma nuvem tivesse descido sobre a minha cabeça. Eu comecei a perceber que, aos poucos, estavam me empurrando para um canto de onde eu não teria voz, nem credibilidade. Os dias foram ficando silenciosos. Eduardo passou a me ligar menos. Quando eu telefonava, filho, tudo bem? Ele respondia com pressa. Tô trabalhando, mãe, depois eu falo. Tá? Esse depois eu falo às vezes virava uma semana. Eu ficava olhando pro telefone, esperando tocar, e o silêncio da casa parecia zombar de mim. Carolina, por outro lado, aparecia com mais frequência, mas não era visita de carinho. Ela vinha com uma prancheta mental, observando tudo. Um dia entrou em casa sem nem bater. Eduardo tinha ficado com uma cópia da chave para emergência, e aparentemente, tudo virara emergência. Nossa, Dona Maria, que bagunça menos, ela comentou, olhando a sala, onde tinha só uma manta no sofá e alguns livros na mesinha. A senhora não acha que está difícil manter a casa M. Ordon sozinha, na sua idade? Não tem bagunça nenhuma, Carolina. Eu limpei ontem menos, respondi, sentindo um aperto. No pato, ela abriu o armário da cozinha sem pedir, começou a mexer nas panelas, nos potes. Olha aqui, arroz vencido, remédio jogado de qualquer jeito. Ela segurou um frasco na mão. A senhora tomou isso ontem ou hoje? Eu precisei pensar por um segundo. Ontem. Ela deu um sorriso vitorioso. Tá vendo, eu acho. A senhora não tem certeza de nada. Isso é muito sério. Comecei a perceber que, sempre que eu hesitava por um breve momento, ela aumentava. Isso como se fosse prova de que eu estava perdendo a cabeça. Se eu demorasse para lembrar uma palavra, um nome, uma data, ela já comentava. A memória está indo embora. Essas frases começaram a se espalhar. Um dia, na igreja, uma irmã se aproximou de mim. Depois do culto. Maria, falei com o Eduardo ontem. Ele disse que você anda meio esquecida, que precisa de ajuda em tudo. Se precisar, a gente está aqui, viu? Eu sorri, mas por dentro, eu gritava. Não foi isso que eu disse para ele. Ele é quem está dizendo isso de mim. Aos poucos percebi que não era só na igreja. Uma vizinha. Comencho, fiquei sabendo que você deixou a panela queimar, menina. Tem que tomar cuidado. Idoso sozinho? É complicado. Eu lembrava da panela que queimou. Um dia em que o telefone tocou, eu parei para atender. Era o banco, ligando falando de limite, de cartão. Fiquei nervosa, me embananei. E quando senti o cheiro de queimado, corri para a cozinha. Nada demais. Coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, mas aquilo tinha virado história pública repetida como prova da minha incompetência. O golpe mais duro veio quando mexeram no meu próprio dinheiro. Eu tinha o hábito de ir pessoalmente ao banco, sacar um pouquinho, pagar as contas, guardar o resto. Um dia, ao chegar lá, o atendente disse: Dona Maria, seu Eduardo já resolveu tudo no aplicativo, lembra? Ele é seu procurador. Agora, a senhora não precisa mais vir aqui sempre. Procurador, perguntei, sem entender. Sim, ele tem autorização para movimentar sua conta, assinar por você em algumas coisas. Foi tudo feito direitinho, com documento. Eu senti as pernas ficarem fracas. Mas, eu não lembro de ter autorizado isso. Menos murmurei. O rapaz me olhou com pena. Às vezes a senhora esqueceu, né? Acontece. Quando contei isso pro Eduardo, ele bufou, a senhora mesma assinou os papéis. No dia que fomos ao cartório, eu expliquei tudo, sei, não lembra. É porque está distraída. Eu só tô facilitando sua vida. Eu tentei puxar na memória aquele dia. Lembrava de ter ido ao cartório, sim, mas na minha cabeça era algo sobre regularizar documento da casa. Eduardo ia falando rápido, o funcionário empurrando papel, e eu, confiando no meu próprio filho, assinando. Agora, parecia que tinham usado minha confiança como arma. A partir daí, começaram a decidir coisas por mim. Já paguei as contas, mãe. Nem esquenta. Não precisa ir ao banco. É perigoso. Não mexe mais em senha, deixa comigo. Tudo isso vinha embalado em um discurso de cuidado, mas no fundo, era controle. Eu sentia isso. Só que, quando tentava questionar, me tratavam como exagerada. Teve também a questão do médico. Um dia, Eduardo me ligou. Mãe, marquei uma consulta para a senhora com geriatra, tá? É bom ver como tá a cabeça, a memória, essas coisas. Eu, ingênua, achei que seria algo para cuidar da minha saúde. No consultório, o médico, muito educado, gravata bem alinhada, menos começou a fazer perguntas estranhas. A senhora lembra que dia é hoje? Quem é o presidente?
consegue repetir esses 3 objetos: copo, árvore, chave? Eu respondi tudo, meio nervosa, tropeçando em uma ou outra palavra. Quando saímos, ouvi o médico falando com o Eduardo no corredor, achando que eu não escutava. Ela ainda está razoavelmente orientada, mas é bom acompanhar, a idade pesa. Se notar decisões confusas com dinheiro ou bens, registre por segurança. Mais tarde em casa, Carolina usou aquilo como munição. Até o médico falou que tem que acompanhar de perto, que a senhora pode tomar decisões confusas. A gente só quer evitar que a senhora faça bobagem com a casa, com as coisas, entende? Decisões confusas. Eu sabia exatamente o que queriam dizer com isso. Impedir que eu mandasse no que era meu. Me senti cercada. Se eu decidisse qualquer coisa que eles não aprovassem, iam usar essa desculpa. Começaram a me isolar, um pouco mais a cada dia. Quando alguém da família dizia: vou passar aí pra tomar um café, Maria. Ou eu recebia mensagem antes: mãe, hoje não é um bom dia para visita, né? Você anda cansada, precisa descansar. Deixa que eu falo com eles. Ou eu simplesmente descobria, depois que Carolina tinha mandado mensagem pra pessoa dizendo: a Dona Maria anda muito confusa. Não é um bom momento. O mais cruel é que, com o tempo, algumas pessoas começaram a acreditar. Eu ouvia sussurros, sentia olhares de piedade. Era como se eu tivesse sido rebaixada de mulher forte da família para a velhinha problemática que precisa ser controlada. A solidão começou a me engolir. Eu me pegava conversando sozinha pela casa, pedindo a Deus alguma resposta. Senhor, será que eu estou mesmo ficando doida? Ou estão tentando me fazer parecer assim? Porque era exatamente isso que eu sentia. Como se tivessem pegado um espelho e distorcido minha imagem. Eu me olhava e já não sabia mais se podia confiar em mim mesma. Esse é o estrago do gaslighting. Chega uma hora que você não sabe mais se o chão está firme ou se é a sua cabeça que está falhando. Em meio a tudo isso tinha a Bíblia. Ela seguia lá, no mesmo lugar, na mesinha ao lado do meu sofá. Eu tinha o hábito de ler um trecho todas as noites e, ao passar a mão na capa, eu sentia o pequeno volume escondido, o bilhete da loteria menos como se fosse um coração. Era a prova de que eu ainda tinha alguma coisa só minha. Algo que eles não conheciam, não controlavam. Era como um segredo que me mantinha de pé. Até o dia em que cheguei em casa e encontrei a sala revirada. As almofadas estavam fora do lugar, a gaveta da mesinha aberta, alguns papéis no chão. Na hora, meu peito gelou. Corri até a Bíblia. A capa estava um pouco deslocada, como se alguém tivesse mexido. Meus dedos tremiam quando apalpei o couro. E senti um vazio, onde antes havia um volume. Meu mundo parou ali. Não, 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 sussurrei, abrindo a capa com desespero. As páginas estavam lá, mas algo não estava certo. O esconderijo parecia mexido. O bilhete eu não encontrei. Meus olhos encheram de lágrimas, minha respiração ficou curta. Sentei no sofá abraçada àquele livro, sentindo como se tivessem arrancado o chão debaixo de mim. Será que eu tirei e esqueci onde coloquei? Será que escondi em outro lugar? A dúvida que eles alimentavam há meses agora me atacava com mais força. Seria possível que eu mesma tivesse feito isso e não lembrasse? Eu passei horas procurando pela casa, dentro de gavetas, no armário de roupa, em potes, na cozinha, no meio de documentos, nada. A cada canto que eu revirava, a sense cold, loucura aumentava. Era exatamente o que eles queriam. Que eu mesma começasse a questionar minha sanidade. Naquela noite eu me sentei na cama, a Bíblia aberta no colo, as mãos trêmulas. Lá fora, o bairro estava silencioso. Eu me sentia completamente só. Foi um dos momentos mais escuros da minha vida. Eu chorei como não chorava desde a morte do João. Mas foi justamente nesse momento de desespero, com os olhos inchados e o coração em pedaços, que um detalhe chamou minha atenção. Um pequeno sinal escondido entre papéis e datas, que mudou tudo. Agora eu vou te mostrar, no próximo capítulo, o que eu encontrei e como essa pista revelou o plano cruel que estavam armando contra mim. Naquela noite em que achei a sala mexida e senti a capa da Bíblia diferente, eu tive certeza de uma coisa: alguém tinha entrado ali e tocado no que não devia. O que eu ainda não sabia era se o inimigo estava só do lado de fora, ou se também morava dentro da minha própria casa, em forma de lembranças quebradas, tentando me convencer de que eu é que estava louca. Eu passei horas revirando tudo, abri gavetas, tirei lençóis do armário, mexi em caixas antigas
de fotografia. A cada lugar que eu vasculhava, a mesma pergunta me corroía. Fui eu que tirei o bilhete e esqueci. Ou alguém mexeu aqui dentro. O medo de estar realmente perdendo a memória era quase tão grande quanto o medo de estar sendo roubada. Porque se fosse a minha cabeça, como brigar com ela, como provar qualquer coisa? Já era madrugada, quando, exausta, eu sentei no chão da sala, com a Bíblia aberta na frente, as páginas todas bagunçadas. Chorando, falei em voz alta: Senhor, se tem algo escondido, me mostra. Eu não aguento mais duvidar de mim mesma. Foi então que eu vi um pequeno detalhe, quase ridículo, mas que mudou tudo. Entre a mesinha e a parede, havia um papel dobrado, meio amassado, preso ali como se tivesse escorregado de algum lugar. Eu me arrastei até ele, ajoelhada, e puxei com cuidado. Era um extrato bancário. No canto, o meu nome completo. No endereço de correspondência. Não o meu, mas o de Eduardo. Meu coração disparou. Eu não lembrava de ter pedido para enviar nada do banco para casa. Do meu filho. Abri o papel inteiro e fui lendo, linha por linha. Havia saques altos, transferências para uma conta conjunta em nome de Eduardo e Carolina. Datas em que eu com certeza estava em casa vendo televisão ou fazendo almoço, valores que eu nunca tinha autorizado. Meu Deus, sussurrei, sentindo o chão sumir. Eles estão mexendo no meu dinheiro. Continuei procurando, dentro da gaveta da mesinha. Encontrei outros papéis que eu não lembrava de ter guardado ali, cópias de assinaturas minhas, uma procuração com o meu nome e o do Eduardo, com letras pequenas, dizendo poderes amplos para movimentar contas, vender bens móveis e imóveis. Eu li e reli aquele pedaço até as letras começarem. A Dunker, na parte de trás, uma anotação feita à caneta, com a letra da Carolina, V com corretor, valor da casa da Maria, depois da reforma. Eu tive vontade de rasgar tudo, mas alguma coisa dentro de mim, menos talvez o resto de lucidez que eles ainda não tinham conseguido apagar, disse: não rasga, guarda. Isso é prova. Comecei então a mexer em outras coisas que eles achavam que eu nem sabia onde estavam. Fui até aquele armário alto, onde Eduardo tinha colocado uns documentos que um dia a gente vê. Mãe, puxei uma cadeira, subi com cuidado e alcancei uma pasta azul, pesada. Dentro, havia panfletos de um lugar chamado Residencial Vida Serena, fotos do idosos, sorrindo em jardins perfeitos, quartos cheios de flores, frases como seu familiar cuidado, com amor impressas em letras bonitas. Junto com isso, orçamentos detalhados, quarto individual, valor X, entrada garantida, após venda de imóvel da família. Reconheci de novo a letra de Carolina. Depois que vender a casa, paga um ano adiantado. O resto, investe. No meio da pasta, havia um rascunho de contrato de compra e venda da minha casa, no campo proprietário, meu nome, no campo responsável pela negociação, o de Eduardo. Embaixo, um espaço para assinatura. A minha assinatura escaneada já estava impressa. Numa das versões de rascunho, eu tive um enjoo físico. Sentei na cadeira, com os papéis tremendo nas mãos. Eles já estão me vendendo sem eu saber, pensei. Já estão decidindo onde vou morar. O que vão fazer com o dinheiro, como se eu já tivesse morrido. O pior de tudo é que, no meio daquela papelada, não havia nenhum sinal do bilhete da loteria. Mas de repente ele pareceu pequeno, perto do tamanho do plano que se desenhava ali. Eles não queriam só aquele prêmio, eles queriam tudo. Minha casa, minha aposentadoria, minha independência, minha voz. Durante alguns dias, eu continuei fingindo que nada tinha mudado. Arrumava a casa, fazia meu café, ia à igreja. Mas por dentro, uma nova Maria começava a nascer. Uma que observava em silêncio. Comecei a prestar atenção em tudo. Um dia, fui até o banheiro da casa do Eduardo e ouvi, através da porta entreaberta do quarto, a voz da Carolina. Eu já falei, amor, enquanto ela tiver poder sobre esse dinheiro, a gente não vai conseguir sair do aperto. A casa dela é o nosso único respiro. Eduardo suspirou. Mas dá um tempo, Carolina. Ela acabou de ficar viúva. Viúva, viúva, ela repetiu, impaciente, e daí? E se ela resolve doar tudo para
E Greia. E se assina alguma coisa errada? Você viu o médico. Qualquer coisa que ela fizer de estranho, a gente registra. Depois, é só provar que ela não tem condição. A casa já deveria estar no seu nome há tempo. A gente já tem a procuração. Ele murmurou. Só falta resolver o resto. Então, resolve, porque eu não vou passar a vida toda esperando sua mãe morrer pra respirar. Se ela tivesse um pouquinho de juízo, já estava num residencial, quietinha, e a gente tocava a vida. Eu tive que segurar a pia para não cair, registrar qualquer coisa estranha, provar que eu não tenho condição. Eles não estavam só preocupados comigo, estavam preparados para me declarar inculpas, se fosse necessário, para tomar o controle total. Voltei para casa naquele dia com as pernas bambas, mas com uma certeza firme: eu não podia mais ser ingênua. Eles estavam se organizando. E eu precisava me organizar. Também comecei a dividir minha cabeça em duas. A Maria que eles viam menos distraída, chorosa, velha confusa, e a Maria que acordava de madrugada, acendia a luz bem baixinho e anotava tudo em um caderninho escondido no fundo do guarda-roupa. Datas, valores, frases que tinha ouvido, mudanças de senha, visitas estranhas. Eu não comentei com ninguém da família. Não falei nem com as amigas do círculo de oração. Pela primeira vez na vida, meu instinto foi silêncio. Quem falava demais estavam sendo Els, e era justamente nas palavras descuidadas que as máscaras caíam. Um dia, mexendo na minha bolsa antiga, menos aquela que eu usava quando ainda trabalhava. Fora menos encontrei algo esquecido no fundo, um recibo amarelado da lotérica do Quandoiu. Conferi os números do bilhete premiado e pedi para a moça registrar o valor no sistema, para, se eu perdesse o papel, ter algum registro do código. João insistiu na época. Faz isso, Maria. Vai que esse papel some. Atrás do recibo reconheci outra letra. A dele, João tinha escrito: não confie em ninguém, além de você mesma com isso. Só entregue na hora certa. Eu passei o dedo por aquelas palavras como se estivesse tocando a mão dele de novo. Era como se ele estivesse me lembrando do além, que eu não era louca, que eu sabia cuidar do que era meu. Com aquele recibo em mãos, os papéis do banco, a pasta do residencial e a conversa que tinha ouvido, uma coisa ficou clara: eu não estava exagerando, eu estava sendo usada, e agora eu tinha, pela primeira vez, pequenas provas disso. Eu queria voar na cara deles, jogar tudo na mesa, gritar. Queria perguntar na frente de todo mundo se eles dormiam tranquilos sabendo o que estavam fazendo. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez a mesma força que me fez criar meu filho sozinha, lavar roupa noites inteiras, aguentar humilhação em silêncio, menos me segurou. Se você explodir agora, eles vão dizer que é surto de velha, eu pensei. Vão usar até a sua raiva contra você. Eu precisava de alguém que olhasse para tudo aquilo com olhos frios, que entendesse de lei, de banco, de documento, alguém que não fosse facilmente manipulado por sorrisos falsos e, desquerço sobra, cuidar da velhinha confusa. Eu precisava ter certeza, e foi aí que busquei ajuda. Agora eu vou te contar quem entrou na história e mudou o jogo ao meu favor. Quando eu juntei todos aqueles papéis, extratos, rascunho de contrato da minha casa, orçamento de residencial, o recibo da loteria com a letra do João atrás, eu sentei na beira da cama e pensei: se eu morrer hoje, ninguém vai saber o que realmente aconteceu comigo. Essa ideia me deu mais medo do que a solidão. Eu precisava de alguém de fora, alguém que não tivesse medo de contrariar Eduardo e Carolina. Eu podia confiar em quem? No domingo seguinte fui para a igreja com um coração pesado. O culto inteiro, e o quiz, now. Ouvi o que o pastor falava. Eu olhava para o altar, mas na minha cabeça passava a imagem da minha assinatura copiada em contratos que eu nunca tinha lido. Quando acabou, esperei todo mundo ir embora. Fiquei sentada no banco, abraçada à Bíblia, como uma criança que não quer largar o único brinquedo que tem. O pastor se aproximou devagar. Maria, você ficou tão quieta hoje. Aconteceu alguma coisa? Eu respirei fundo. Eu sempre fui orgulhosa, nunca gostei de expor problemas, mas naquele dia, o orgulho já tinha virado só cansaço. Pastor, se eu lhe mostrar uma coisa, o senhor promete não achar que eu estou ficando louca? Ele se sentou ao meu lado. Loucura é carregar peso sozinho, minha irmã. Me mostra. Da minha bolsa, tirei a pasta amassada, espalhei os papéis no banco da igreja, extratos, com transferências, a procuração dando poderes pro Eduardo, o orçamento do residencial, vida serena,
o rascunho de contrato da minha casa, o recibo da loteria com a anotação do Joe. O rosto do pastor foi mudando aos poucos. Ele era um homem calmo, mas, à medida que lia, a calma deu lugar a uma seriedade pesada. E ele pigarreou. Eles sabem que a irmã tem isso aqui? Acho que não. Devem achar que eu nem sei ler direito esses negócios. Pastor, eu tô exagerando? Porque eles vivem dizendo que eu confundo tudo. Ele me olhou firme, com um olhar que não passava a mão na minha cabeça, mas também não me diminuía. Maria, isso aqui não é exagero. Isso aqui é grave. Estão mexendo com o seu patrimônio, sem transparência. Estão usando a confiança que você tem no seu filho para tomar decisões por você. E, pelo que estou vendo, já se organizaram até para vender sua casa. Eu engoli em seco. Então eu não estou inventando nada, né? Não. Irmã, estão fazendo gaslighting com a senhora. Fazendo a irmã duvidar de si mesma para poder controlar tudo. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na vida. O quê? Gaslight. É quando fazem você achar que tá ficando maluca, para você perder a força. Mas vou te dizer uma coisa. Eu tô vendo aqui uma mulher muito lúcida, que guardou documentos, que percebeu o perigo. A senhora não está louca, Maria. Chorei de alívio ali mesmo, no banco da igreja. Era a primeira vez, em muito tempo, que alguém dizia claramente que eu não estava exagerando, que o problema não era a minha idade, e sim o que estavam fazendo comigo. Pastor, o que eu faço? Perguntei, quase em sussurro. Ele respirou fundo. Isso aqui é coisa para advogado de confiança, sério, que não seja amigo do seu filho, nem da sua nora. Eu vou te indicar uma pessoa, Dr. Ricardo. Ele é da igreja de um amigo meu, trabalha com família, herança, essas coisas. Vou ligar para ele agora. Alguns dias depois, eu estava sentada em frente ao tal Dr. Ricardo, num escritório simples, mas arrumado, cheio de livros até o teto. Ele devia ter uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho nas laterais, óculos escorregando no nariz. Me ofereceu um copo d'água e disse: Dona Maria, pode me contar tudo desde o começo, com calma. Aqui a senhora não precisa ter vergonha de nada. Eu comecei falando do João, da nossa vida simples, da casa, do Eduardo, do jeito que Carolina foi entrando devagar na minha rotina, das frases que me diminuíam. Contei da consulta com o geriatra, do residencial para idosos, da sala revirada, do bilhete desaparecido, do extrato bancário caído entre a mesinha e a parede. Quando terminei, minhas mãos estavam suadas e meu coração disparado. Ele puxou os papéis, ajeitou numa sequência, colocou a procuração na frente e os extratos ao lado. Primeiro ponto. Essa procuração aqui, ele bateu com o dedo no papel, dá poderes amplos demais para o seu filho. Com isso, ele pode vender sua casa, transferir dinheiro, assinar coisas em seu nome. Foi orientada direitinho sobre isso no dia que assinou? Não, ele falou que era só para me ajudar com as contas. E eu confiei. Pois é, não explicaram. Isso é, no mínimo, MF. Segundo ponto. Essas transferências para a conta conjunta dele com a esposa. A senhora autorizou cada uma delas? Nunca. Eu nem sabia que esse dinheiro tinha saído. Ele anotou algo num bloco. Isso se chama abuso financeiro. E é crime, Dona Maria, ainda mais contra idoso. Meu estômago embrulhou quando ouvi a palavra crime associada ao meu próprio filho. Eu nunca imaginei viver isso. E essa pasta do residencial, ele folheou. Aqui está escrito claramente que o pagamento seria feito com o valor da venda da sua casa. Ou seja, já estão planejando vender o único bem que a senhora tem, te internar num lugar decidido por eles, e ainda investir o resto. Tudo isso tratando a senhora como incapaz quando a senhora veio aqui. Sozinha, me procurou, trouxe documentos organizados. Sabe que dia é hoje? Sei, sim, respondi, sem hesitar, dizendo a data, o nome da rua, o bairro, o horário aproximado. Ele sorriu de lado. Pois é, a senhora está muito mais orientada do que muita gente jovem que eu atendo. Respirei um pouco mais aliviada. Ele continuou. A boa notícia é, ainda dá tempo de virar esse jogo. Mas a senhora vai ter que ser muito esperta. Nada de brigar na base do grito, porque aí eles vão usar isso como argumento de instabilidade emocional. A senhora vai se proteger em silêncio. Como? Primeiro vamos ao banco. A senhora vai comigo. Vamos ver tudo o que foi movimentado, pedir extratos detalhados, blocos de assinatura, gravações de ligações, se tiver. E vamos revogar
essa procuração aqui. Só de ouvir a palavra revogar, senti um fio de esperança. No dia seguinte, voltamos ao banco juntos. O gerente, que antes falava comigo com aquela pena cansada, mudou de postura quando viu o advogado. A dona Maria quer as cópias de tudo que foi movimentado na conta dela nos últimos meses, Dr. Ricardo falou. E quero também a confirmação, por escrito, de que a procuração em nome do filho foi revogada hoje, diante de vocês. Não foi rápido, mas saiu. Eu assinei novos papéis, desta vez com cada linha explicada em voz alta. Minha conta foi protegida com biometria, senha nova, acesso apenas meu. Eduardo não sabia de nada. Depois, fomos até a lotérica indicada no recibo. O advogado se identificou, mostrou o papel, a moça chamou o gerente, que puxou um relatório no computador. Sim, aqui consta um bilhete premiado vinculado a esse código, o homem confirmou. O prêmio ainda não foi sacado. Falta a apresentação física do bilhete, mas o sistema registra o CPF da apostadora. Aqui ó, Dr. Ricardo apontou, CPF da Dona Maria. Vamos precisar dessa declaração por escrito. Sai do lá tramendo. O bilhete ainda não tinha aparecido, mas agora eu sabia que mesmo se alguém tentasse usar, o prêmio estava vinculado a mim. E, se alguém tivesse mexido na Bíblia, isso também poderia ser investigado depois. Nos dias seguintes, Dr. Ricardo me encaminhou a um outro médico, um bigeriatra do confiança dele, que fez uma avaliação detalhada. Testou minha memória, minha atenção, minha compreensão. No final, escreveu um laudo, dizendo que eu estava lúcida, capaz de gerir meus próprios bens, sem sinais de demência. Guarda esse laudo como ouro, ele disse. Se tentarem te declarar incapaz, isso aqui te defende. Com tudo isso em mãos, extratos provando abuso, revogação de procuração, declaração da lotérica, laudo médico, Dr. Ricardo me chamou de volta ao escritório. Agora vem a parte mais importante, Dona Maria. A senhora tem testamento? Tinha. Quer dizer, tem. Fiz com o João, anos atrás. A gente deixou tudo pro Eduardo, pro nosso neto. Achei que era o certo. Em condições normais não tem nada de errado nisso. Mas nas condições de hoje, é uma sentença contra a senhora. Seu filho está agindo como se a senhora já tivesse partido. Mas a senhora está viva. E quem está vivo pode mudar de ideia. Ele abriu uma folha em branco e começou a escrever. A senhora vai fazer um novo testamento. Ninguém precisa saber. Nele, a senhora pode manter seu filho como herdeiro se quiser, mas com limites, condições. Pode destinar uma parte para o seu neto diretamente, outra para a obra da igreja, outra para uma instituição de confiança e principalmente deixar registrado que a senhora mantém o usufruto da casa até o fim da vida. Ninguém te tira de lá enquanto você respirar. Meu peito se encheu de uma coragem que eu não sentia há muito tempo. E se eles descobrirem? Vão descobrir no dia certo, não antes. Ele sugeriu mais. Aproveita e já deixa escrito o que quer que seja lido no dia da abertura do testamento. Pode ser num encontro de família, numa reunião com um pastor, como preferir. Mas vamos fazer as coisas de forma que, quando eles acharem que finalmente vão te tomar tudo, encontrem outra coisa. Naquele momento uma imagem se formou clara na minha mente. A sala cheia, o pastor, com a Bíblia nas mãos, Eduardo e Carolina, com aquela cara de vitória antecipada, e eu, sentada, sabendo de tudo que eles ainda não sabiam. Eu quase consegui ouvir o barulho das máscaras caindo. Saí do escritório com um Novo Testamento, marcado para ser assinado no cartório. Dali, alguns dias, em sigilo, eu caminhei devagar pela calçada, segurando a bolsa contra o peito. O mundo lá fora parecia o mesmo, mas, dentro de mim, algo tinha mudado. Eu não era mais só uma vítima esperando o próximo golpe. Eu tinha um plano. À noite, deitei na cama e falei com Deus. Eu já sei o que eles estão fazendo, e pela primeira vez, eles não fazem ideia do que eu estou preparando. Eu já sabia de tudo, e eles nem imaginavam. Agora eu vou te contar, no próximo capítulo, como eu me preparei, em silêncio, pro dia em que toda a verdade viria à tona na frente de todo mundo. Depois que saí do escritório do Dr. Ricardo, com tudo encaminhado, menos a procuração revogada, o laudo médico na bolsa, a declaração da lotérica e o rascunho do Novo Testamento, eu voltei para casa, de cabeça erguida, mas com um coração em guerra. Por fora, eu precisava continuar sendo exatamente a velha frágil que eles achavam que estavam controlando. Por dentro, eu já não era mais a mesma. Os dias seguintes foram de teatro. Eu acordei cedo, como sempre, coloquei água pro café, varri o quintal,
dei comida para os passarinhos. O cheiro do café subindo pela cozinha parecia dizer: age natural, Maria, não entrega o jogo. Eu passava pano na casa, arrumava a cama, ligava a televisão só para fazer barulho de gente. Se alguém me observasse de fora, diria que eu era a mesma viúva mansa de sempre. Mas, entre uma panela e outra, eu revisava mentalmente cada passo do plano. Joataria. Orgulho de mim, pensei. Pela primeira vez, eu não estava só reagindo ao que a vida jogava na minha cara. Eu estava arquitetando o meu próprio destino. O Novo Testamento foi assinado em silêncio, num cartório pequeno, numa rua que Eduardo e Carolina nunca passavam. Eu fui com um advogado e o pastor que o aceitei como testemunho. O cartório cheirava a papel velho e café requentado. Enquanto eu assinava, minha mão tremia um pouco, não de dúvida, mas de peso. Era minha vida sendo reescrita. Ali, linha por linha, no documento deixei claro: minha casa ficaria sob meu usufruto até o último dia da minha vida. Ninguém poderia vender, alugar ou mexer ali enquanto eu respirasse. Destinei uma parte do que tinha para o meu neto diretamente, outra para a obra social da igreja, outra guardada, em aplicação, sob supervisão do advogado, para garantir meus cuidados, se eu realmente precisasse de ajuda um dia. Eduardo continuava como herdeiro, mas não mais dono absoluto de tudo. E, principalmente, registrei ali que qualquer ato feito em meu nome sem minha presença física, a partir daquela data, deveria ser investigado. Quando terminei de assinar, o pastor colocou a mão no meu ombro. A senhora acabou de se proteger, Maria. Eles ainda não sabem, mas o jogo mudou. Saí dali com uma cópia guardada na bolsa, outra com o advogado, outra registrada em cartório. Era como se eu tivesse colocado cadeados em portas que antes estavam escancaradas. Enquanto isso, em casa eu mantinha a fachada. Quando Carolina ligava: Dona Maria, tá tudo bem? A senhora está tomando os remédios certinho? Eu respondia com a voz doce: Tô, minha filha. Às vezes esqueço um ou outro, mas nada grave. Deus está cuidando de mim. Ela adorava ouvir esse "às vezes esqueço". Era alimento pro discurso dela. Eu dava migalhas calculadas para mantê-los confiantes. Eduardo começou a falar cada vez mais sobre organizar a papelada do João, ver os bens, resolver logo isso do testamento. Carolina insistia: quanto mais esperar, mais difícil. A gente tem que ver isso logo, Eduardo. A sua mãe pode fazer bobagem com o que sobrou. Eu ficava sentada na poltrona, fingindo que estava distraída com a novela, mas escutava cada palavra. Um dia, ele se aproximou: Mãe, eu tava pensando, a gente podia marcar um dia para ler o testamento do pai, ver como ficou tudo, organizar as coisas, chamar o pastor, o advogado, deixar tudo certinho. Eu fiz um esforço para parecer insegura. Ai, meu filho, isso é tão difícil. Seu pai mal esfriou na terra e já querem falar de testamento. Carolina entrou na conversa. Não fala assim, Dona Maria, é justamente para honrar a memória dele. Tenho certeza que ele ia querer ver tudo organizado. E a senhora vai ficar mais tranquila sabendo como tudo vai ficar quando chegar a hora, né? Ela falava quando chegar a hora com uma naturalidade que me dava vontade de levantar e perguntar: Você tá com tanta pressa assim para me ver morrer? Mas eu respirava fundo e engolia. O pastor, que já sabia de tudo, entrou no plano com delicadeza. Um dia, ele ligou para mim, na frente deles, em chamada de vídeo. Irmã Maria, eu estava conversando com o Eduardo aqui, eu via o rosto do meu filho, ao fundo, e pensei: que tal a gente fazer uma reunião de família, com oração, para falar da memória do irmão João, e se a irmã quiser aproveitar para ler o testamento que foi deixado, tudo com calma, na presença de Deus. Depois desligou e me mandou mensagem em separado: Confia, deixa eles acharem que a ideia foi deles. Eu cuido da parte da Bíblia. Marcamos o dia. Seria num sábado à tarde, na sala da minha casa mesmo, menos a casa que eles achavam que já estavam vendendo pela minha cabeça. O advogado viria, o pastor, alguns parentes próximos. Eduardo e Carolina se animaram como quem marca festa. Na semana que antecedeu esse sábado, a tensão na minha casa poderia ser cortada com uma faca. Eu limpava cada canto, passava pano no chão, arejava os quartos. Queria tudo impecável, não por eles, mas por mim. Aquele cenário seria o palco do acerto de contas. Numa manhã, fui ao quarto pegar um lençol limpo, e ao abrir o guarda-roupa, o cheiro de naftalina subiu forte. O sol batia de um jeito diferente naquele dia, atravessando a janela e iluminando a Bíblia
em cima da cômoda. Eu me aproximei. Passei a mão na capa. Ainda doía lembrar do dia em que senti o esconderijo vazio. Mesmo assim, eu não tinha contado para ninguém sobre o sumiço do bilhete. Nem pro pastor, nem pro advogado. Aquilo ainda era uma ferida aberta entre eu e Deus. De vez em quando, eu abria o livro, passava as páginas devagar, procurando qualquer sinal. Nada, só as marcas dos meus dedos e algumas lágrimas antigas. Na sexta-feira à noite, na véspera da reunião, eu quase desisti. Sentei na cama, abracei a Bíblia e falei: Senhor, e se na hora eu travar? E se eu começar a chorar, a gaguejar, e eles disserem que eu estou descompensada? E se ninguém acreditar em mim? Veio uma memória da voz de João. Você é mais forte do que pensa, Maria. Eu fechei os olhos, respirei fundo e respondi para mim mesma: eles podem não acreditar, mas os papéis vão. Os papéis falam. Acordei cedo no sábado. A casa parecia respirar comigo. Lavei o rosto com água fria. Prendi o cabelo num coque caprichado. Vesti meu melhor vestido, menos aquele mesmo azul, que eu usei no jantar, em que Carolina sugeriu vender minha casa. Olhei no espelho e vi outra mulher ali. Os mesmos cabelos brancos, as mesmas rugas, mas um olhar diferente. Não era mais o olhar de quem pede para ser aceita. Era de quem está pronta para colocar limite. Na cozinha, o som do café fervendo misturava com o tic-tac do relógio da parede. Cada segundo parecia maior. Preparei um bolo simples de fubá. Botei na mesa, coloquei as xícaras alinhadas. Não era festa, mas também não era velório. Era algo entre os dois. Pouco antes da hora marcada, o pastor chegou. Trazia a Bíblia dele nas mãos e um olhar firme. Me deu um abraço longo, daqueles que sustentam, sem precisar de palavra. Tá pronta, Maria? Não sei. Eu respondi meio rindo, meio chorando. Mas vai ter que dar. Logo depois, o Dr. Ricardo chegou, com uma pasta discreta. Cumprimentou a todos com educação, mas manteve uma postura profissional. Sentou-se à mesa e colocou os documentos organizados ali dentro, à espera do momento certo. Quando ouvi o som do carro parando na frente da casa, meu coração disparou. Era o barulho do motor do Eduardo. Em seguida, a voz fina do meu neto correndo pelo portão. E o salto alto da Carolina, batendo no chão do corredor. Ela entrou com um sorriso grande, bem ensaiado. Boa tarde, Dona Maria. Nossa, a casa tá cheirosa, fez bolo. Fiz sim, respondi, com um sorriso que ela não sabia ler. Hoje é dia de coisa importante, né? Eduardo entrou logo atrás, do camisa social, como se estivesse indo a uma reunião de trabalho. Ele cumprimentou o pastor, o advogado, deu um beijo rápido na minha testa. Tava mais do que na hora de resolver essas coisas, né, mãe? Ele disse olhando ao redor, assim a senhora fica tranquila. E a gente também. Carolina se sentou na cadeira como se já fosse dona da sala. Cruzou as pernas, bateu o olho na pasta do advogado, na Bíblia do pastor, na minha Bíblia, em cima da mesa de centro. Vi o brilho de expectativa no olhar dela. Para ela, aquilo era o grande dia da vitória, dia em que oficialmente tudo começaria a ser organizado a favor deles. Eu, por fora, mantive a voz calma. Ofereci café, cortei o bolo, fiz sala. Por dentro, era como se cada gesto fosse calculado, o jeito de segurar a xícara, de olhar nos olhos, de não tremer. Em certo momento o pastor pigarreou e falou: Então, irmãos, nós estamos aqui hoje para lembrar do nosso querido João, para agradecer a Deus pela vida dele e também para cumprir a vontade deixada em testamento. A irmã Maria me pediu algo especial, que a palavra de Deus estivesse no centro desse momento. Por isso, antes de qualquer leitura, ela pediu que eu abrisse a Bíblia e lesse um trecho. Meu coração parou por um segundo. Era o momento. Eu mesma empurrei a minha Bíblia, aquela que um dia guardou o bilhete, para o centro da mesa. Abre na frente de todo mundo, pastor, eu disse, com a voz firme, naquele lugar que o Senhor quiser. E lê. Carolina se ajeitou na cadeira, curiosa. Eduardo cruzou os braços, aguardando. Oh, pastor. Pegou a Bíblia com respeito, passou a mão na capa gasta, olhou para mim por um segundo, como quem pergunta em silêncio: é agora? E então começou a abrir o livro. Devagar, o ambiente pareceu encolher. O relógio da parede continuava fazendo tic-tac, mas o som das batidas misturava com o do meu próprio coração. Eu via o olhar de todo mundo fixo naquele livro. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais tenso. Quando o pastor descolou a capa e abriu a Bíblia na frente de todos, meu mundo, mais uma vez, virou de cabeça para baixo. Porque
Assim que meus olhos caíram naquelas páginas, eu vi algo que não esperava encontrar ali. Chegou a hora do brinde desta família, o momento em que eu finalmente iria falar. Agora, eu vou te contar, no próximo capítulo, o que eu vi naquela Bíblia, e o que eu disse, na frente do todo mundo, que fez as máscaras caírem uma por uma. Quando o pastor abriu a capa da minha Bíblia, o som do couro descolando pareceu um trovão dentro da minha cabeça. Eu prendi a respiração. Por um segundo, nada aconteceu. Depois, algo fino escorregou de dentro e caiu em cima das páginas, bem no meio da mesa. Um papel pequeno, dobrado, da maneira que eu conhecia muito bem. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Eu reconheceria aquele retângulo, aquele tipo de papel, em qualquer lugar. Era o bilhete da loteria. Por alguns segundos, ninguém entendeu nada. Carolina franziu a testa. O que é isso? Ela perguntou, tentando disfarçar a curiosidade. Eu olhei para o bilhete e na mesma hora anotei. Não estava dobrado do meu jeito. As marcas de vinco eram diferentes. Ele tinha sido aberto, mexido, reescondido. Alguém tinha enfiado de volta na capa, sem o mesmo cuidado. E na hora exata em que o pastor abriu a Bíblia, na frente de todo mundo, Deus devolveu aquilo para as minhas mãos. Pastor, pode deixar a Bíblia aberta assim mesmo, eu disse, com a voz firme, embora o peito estivesse explodindo. Hoje, quem vai fazer a leitura sou eu. Ele entendeu e recuou devagar, me entregando o protagonismo daquele altar improvisado. Eu segurei o bilhete com cuidado, olhei bem para o papel, para o código, para os números. Era ele, o mesmo que eu tinha escondido com medo semanas antes, o mesmo que eu achei que tinha perdido, junto com a minha sanidade. Respirei fundo, levantei os olhos e encarei a sala. A mesa cheia, parentes calados, o advogado sério, o pastor atento, meu neto brincando num canto, e, bem à minha frente, Eduardo e Carolina sentados, lado a lado, certos de que aquele dia era sobre o futuro deles, às minhas custas. Eu sorri, mas não era mais o sorriso submisso de antes. Eu queria começar agradecendo, falei, com a voz mansa, agradecendo a Deus pelo João, pelo filho que eu criei, pela casa onde estamos, e até pelos inimigos que ele permitiu que se aproximassem, para que eu aprendesse a me levantar. Alguns parentes murmuraram um amém automático. Eduardo cruzou os braços, impaciente. Mãe, será que a gente pode ir direto pro testamento? Ele cortou. O advogado está aqui para isso. Calma, meu filho, respondi, sem perder o tom. Você esperou tanto por esse dia. Aguenta mais uns minutinhos. Carolina deu um meio sorriso, achando que eu estava fazendo drama de velha. A dona Maria gosta de um discurso, né? Cochichou baixinho, mas eu ouvi. Olhei para o pastor. O senhor sabe que eu sempre li essa Bíblia aqui, nas noites mais difíceis. Mas um dia, não faz muito tempo, eu fiz algo diferente. Escondi um segredo. Aqui dentro. Levantei. O Paul, Bill, devagar. Eu ganhei na loteria. Um burburinho tomou conta da sala. Como assim loteria? Ela tá brincando, mas a Maria sempre foi tão simples. E eu continuei. Não foi um prêmio desses de televisão não. Mas foi o suficiente para garantir uma velhez tranquila. Eu escondi o bilhete na capa da Bíblia, porque achei que era o lugar mais seguro do mundo. Ninguém mexe na palavra de Deus, eu pensei. Olhei diretamente para Carolina. Eu só não contava que dentro da minha própria casa, teria gente capaz de meter a mão. Eita aqui! Ela arregalou os olhos. A senhora está me acusando de quê? Exatamente. De ter mexido na minha Bíblia, na minha caça, nas minhas contas. Na minha vida. Respondi, com calma. Porque esse bilhete sumiu. Sumiu um dia em que eu saí e deixei a porta aberta para visita de confiança. A capa da Bíblia tinha sido revirada, e hoje, na frente do todo mundo, ele aparece de novo. Dobraram diferente, guardaram diferente, mas Deus fez questão de jogar no meio da mesa. A sala ficou em silêncio. O barulho da rua lá fora parecia distante. O advogado pigarreou, abrindo a pasta. Dona Maria, se a senhora quiser, posso apresentar os documentos? Ainda não, eu disse. Primeiro, eu quero falar como mãe. Voltei-me para Eduardo. Filho, você lembra quando eu lavava a roupa, até de madrugada para pagar sua faculdade? Lembra dos dias que eu saía com o pé rachado de tanto andar, só para não gastar passagem? Lembra do carrinho de brinquedo que eu comprei com moeda junta, só para você não passar vontade? Ele não respondeu, o rosto endurecido, olhando para o chão. Eu sempre disse que meu sonho era ver você vencendo na vida, sem passar o que eu passei.
e você venceu. Se formou, arrumou um bom emprego, casou. Eu achei que, depois do tonto sacrifício, você seria meu porto seguro. Mas em vez disso, se juntou a quem só enxerga enemigo. Virei pro resto da família. Enquanto eu chorava a morte do João, essa casa cheia de coroas de flores, eu ouvi minha nora sussurrar. Agora é nossa chance de tomar tudo dela. Repeti as palavras, devagar, deixando cada sílaba pesar no ar. E ninguém me venha dizer que eu entendi errado. Eu sei muito bem o que escutei. Carolina ficou vermelha. Isso é absurdo. Eu nunca disse isso, ela tá inventando para me queimar. O pastor se manifestou. Carolina, cuidado com as palavras. Eu também ouvi. Não essa frase, mas muitos comentários sobre vender a caça residencial de idoso, e não era com o tom mais carinhoso do mundo. Vocês estão se juntando contra a gente? Ela rebateu, nervosa. Eu respirei fundo e fiz um sinal pro advogado. Ele tirou alguns papéis da pasta e colocou Sabra a mesa. Aqui, falei, apontando. Estão os extratos do meu banco, mostrando que, enquanto me chamavam de confusa, andavam tirando dinheiro da minha conta, sem me avisar, e transferindo para uma conta conjunta de vocês dois, sem autorização explícita minha. Isso se chama abuso financeiro. Alguns parentes se inclinaram para ver, o clima pesou. Isso não prova nada, Eduardo disparou. Você assinou a procuração, eu só tava... Eu dando? Perguntei mantendo o olhar firme. Porque junto desses extratos, tem um rascunho de contrato de venda da minha casa, com o seu nome como responsável pela negociaca, e um orçamento de residencial, calculando exatamente quanto tempo daria para me manter lá, depois de vender o lugar onde eu vivia a vida inteira. Vocês não estavam querendo me ajudar. Estavam, me despachar? A esposa de um dos meus sobrinhos murmurou. 1000 dias. O advogado levantou um laudo. Esse aqui é um atestado médico, emitido por um geriatra independente, não indicado pela família. Nele, consta que Dona Maria está lúcida, orientada, plenamente capaz de gerir seus bens. Ou seja, não é velhinha confusa coisa nenhuma. Olhei para todos. Lembram quando começaram a dizer que eu esquecia tudo? Que eu não sabia lidar? Com o banco? Que eu estava exagerando? Isso tem nome. Gaslighting. Me fizeram duvidar de mim mesma, enquanto mexiam em tudo por baixo dos panos. Eduardo levantou, nervoso. Isso é injusto. A gente só se preocupou. Se preocupou tanto menos cortei, que já estavam vendo vaga em residencial, com a condição pagamento após venda de imóvel da família. Se preocupou tanto, que falou de vender minha casa, como quem fala de trocar de sofá. Se preocupou tanto, que nunca perguntou o que eu queria. Carolina tentou recuperar o controle. Se a senhora tá com esse bilhete aí, então pronto, não perdeu nada, a gente nem sabia que isso existia. Não, ergui o bilhete. Engraçado, porque junto daquela pasta de documentos, tinha uma anotação sua. Vê valor da casa, depois da reforma, mais prêmio loteria. Tyree Do. Envelope e mostrei a todos a folha com a letra dela. Até o milagre que Deus me deu. Vocês colocaram na ponta do lápis. A cor sumiu do rosto dela. O advogado continuou. Informo a todos que a procuração, que dava poderes ao senhor Eduardo, para movimentar as contas da Dona Maria foi oficialmente revogada. A partir de agora, ninguém mais, além dela, pode mexer em nada. Olhei nos olhos do meu filho. Ele parecia um menino de novo, mas um menino que tinha esquecido de onde veio. E tem mais uma coisa, menos. Anunciei. Vocês queriam tanto esse dia de leitura de testamento? Não é, pois bem, Elche. Só que não do jeito que pensavam. O pastor pegou outro envelope, lacrado, que o cartório tinha enviado. Este é o testamento mais recente da irmã Maria, registrado e assinado com testemunhas. Ele me olhou como pedindo permissão. Eu assenti. Vou ler os pontos. Principei. Enquanto ele falava, eu observava as reações. Deixo registrado que minha casa permanecerá sob meu usufruto vitalício. Ninguém poderá vendê-la, alugá-la ou dispor dela enquanto estiver viva. Em caso de tentativa de venda sem minha autorização presencial, peço que este documento seja usado para embargar qualquer ação. Carolina regalou os olhos. Como assim usufruto vitalício? Quer dizer, expliquei, olhando bem para ela menos que, enquanto eu respirar, essa casa é Mulugar, não tem residencial, não tem quartinho, não tem negócio pela minha cabeça. O pastor continuou a leitura. Determino também que parte do meu patrimônio seja destinada diretamente ao meu neto,
em aplicação protegida, sob supervisão de advogado de confiança, que não poderá ser movimentada pelos pais sem justificativa formal. Outra parte será destinada à obra social da igreja que sempre me amparou. O restante caberá ao meu filho, desde que, respeitadas as condições acima. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Queer Dice. Eduardo começou, engasgando que eu não vou ficar com tudo, que você preferiu deixar dinheiro para a igreja do que para mim. Eu o encarei com tristeza, mais do que raiva. Eu preferi deixar para quem não tentou me trancar num canto e tomar o que é meu. Preferi garantir que seu filho tenha futuro, mesmo que você e sua esposa não saibam o que fazer com o próprio presente. E principalmente preferi me respeitar, coisa que você não fez. Carolina levantou num sobressalto. Isso é um absurdo, a senhora é ingrata. A gente sempre esteve do seu lado. Do meu lado? Perguntei, me levantando também. Do meu lado, enquanto me chamava de confusa, na frente dos outros, do meu lado, enquanto falava que eu era um peso, que minha casa era velha, que eu devia ser internada. Do meu lado, enquanto mexia na minha conta, na minha Bíblia e na minha vida, sem me olhar nos olhos, ela abriu a boca para responder, mas o pastor a interrompeu. Basta, aqui ninguém vai levantar a voz para cima da Dona Maria. Hoje, a verdade foi exposta. Se há arrependimento, é hora de silêncio. Sei Hanegakau. A justiça cuida. Olhei para a mesa, para o bilhete, para os papéis. Peguei o bilhete com os dedos, segurei no alto, por esse pedacinho de papel aqui, e falei quase virou a chave da minha destruição. Mas, no fim, foi a prova de que Deus ainda olha por mim. Até o que tentaram tirar, voltou para minha mão no dia certo. E eu quero que vocês saibam de uma última coisa. Me virei para Eduardo e Carolina, a voz firme, sem tremer. A partir de hoje, nenhuma conta de vocês será paga com meu dinheiro. Nenhum apartamento de vocês será salvo com o que eu suar. Nenhum investimento será feito às minhas custas. Vocês são adultos, têm estudo, têm saúde. Se virem, eu não sou mais o caixa eletrônico dessa família. Respirei fundo, sentindo um peso enorme sair do peito. Quando eu sair dessa mesa hoje, eu sei que nada será como antes. Agora eu vou te contar, no próximo capítulo, o que aconteceu com cada um depois desse dia, e como a vida deu a resposta que a justiça humana, às vezes, demora a dar. Quando a reunião terminou, ninguém saiu daquela sala do mesmo jeito que entrou. As pessoas começaram a se levantar devagar, como se tivessem acabado de assistir a um acidente em câmera lenta. Uns evitavam olhar para mim, outros vinham me abraçar, envergonhados por terem acreditado nas versões que corriam sobre a velhinha confusa. Carolina foi a primeira a reagir de verdade. Pegou a bolsa numa velocidade que eu nunca tinha visto, o salto batendo nervoso no piso da sala. A gente não é obrigado a ouvir esse teatro, ela disse, com os olhos cheios de ódio. Vambora, Eduardo. Isso aqui é armação contra a gente. Eu achei que ele fosse sair atrás dela, sem olhar para trás, mas ele ficou parado por alguns segundos, olhando para os papéis, para o bilhete, para minha cara. Parecia atolado num lamaçal, que ele mesmo ajudou a fazer. Eduardo, o advogado, falou, calmo, tudo o que foi apresentado aqui, hoje está registrado, os extratos, a revogação da procuração, o Novo Testamento, o laudo médico. Se você tiver algo a dizer, é agora. Se preferir silêncio, tudo bem, mas, saiba, qualquer tentativa futura de mexer nos bens da sua mãe sem autorização, será tratada como crime, não como mal-entendido de família. Ele engoliu seco. Olhou para Carolina, que o encarava como quem cobra lealdade. Olhou para mim, que o encarava como quem ainda via, lá no fundo, o menino com um carrinho de plástico na mão. E escolheu a pior resposta possível. Vamos embora, menos murmurou, sem conseguir sustentar meu olhar. E foi, sem me abraçar, sem me pedir perdão, sem dizer nada, ao filho que brincava no canto, sem explicar para ninguém. Saiu pela porta como um estranho qualquer. Carolina, antes de ir, ainda murmurou, a senhora vai se arrepender de ter virado a família contra a gente. Quando a porta se fechou, o silêncio pesou. Eu respirei fundo, as pernas bambas. O pastor se aproximou, me deu a mão. Você fez o que precisava ser feito, Maria. Eu não sei se ganhei ou se perdi um filho hoje. Respondi, a voz embargada. Talvez você tenha perdido a ilusão que tinha sobre ele. Mas às vezes, é aí que a gente começa, de verdade. Nos dias seguintes, a casa ficou estranhamente silenciosa, mas de um jeito diferente daquele silêncio de antes. Não era mais o silêncio da dúvida. Era o silêncio, depois
da tempestade quando a gente ainda escuta o eco dos trovões, mas sabe que o pior já passou. Eduardo ficou semanas sem me procurar. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Eu soube pelos corredores da igreja e pelos comentários das vizinhas que Carolina estava furiosa, dizendo que eu tinha tirado tudo deles, que eu era manipulada pelo pastor, que o advogado só queria dinheiro. Ela tentava me pintar como vilã, agora, porque o papel de vítima já não cabia mais nela. Mas a verdade é que a vida começou a cobrar caro deles, sem que eu precisasse mover um dado. Com o corte da minha ajuda silenciosa, as dívidas que eles escondiam começaram a aparecer. Primeiro, atrasaram parcela do apartamento, depois, cartão de crédito, ou padrão de vida que sustentavam com minhas economias, e com a esperança da venda da casa da Maria, não se sustentou mais. Um dia, encontrei por acaso uma antiga amiga da Carolina no mercado. Ela chegou perto, sem muita malícia, e comentou: "Fiquei sabendo que o apartamento deles foi parar na justiça. Dívida com banco, financiamento atrasado, uma confusão danada. Dizem que até o carro foi tomado." Eu ouvi em silêncio, não sorri, não comemorei. Apenas pensei, cada um colhe o que planta. Outra notícia que chegou foi que Eduardo tinha tido problemas no trabalho. O abuso com a minha conta, as transferências estranhas, tudo isso deixava rastros. E numa dessas, um gerente conhecido do Dr. Ricardo acabou descobrindo movimentações suspeitas, que chamaram a atenção do setor de compliance. Ele, que sempre se orgulhou de ser homem sério, de cargo importante, teve que dar explicações. Não sei todos os detalhes, mas soube que perdeu uma promoção, foi remanejado per do States. O dinheiro que achava que ia cair do céu pela minha cabeça de repente virou um buraco. Não vou mentir, doeu saber disso. Doeu porque, apesar de tudo, era meu filho. Mas pela primeira vez, eu entendi que dor e justiça às vezes caminham juntas. Eu não desejava o mal para ele. Eu só não ia mais me sacrificar para livrá-lo das consequências das escolhas que ele mesmo fez. Carolina, sem a casa dos sonhos, sem o dinheiro fácil, começou a viver o que sempre julgou nos outros, aperto. Soube que cortou salão, academia, cara, viagens, as mesmas pessoas que ela impressionava com fotos em restaurante, agora mal atendiam ligação. A esposa do fulano bem-sucedido virou só aquela que deu golpe na própria sogra. E ainda, sei do mal. Eu, pela primeira vez em muitos anos, comecei a viver uma vida que era realmente minha. Com a orientação do advogado, organizei todas as minhas contas, fiz uma pequena reforma na casa, não para valorizar para eles, mas para mim. Pintei as paredes de uma cor clara, troquei o piso da cozinha, mandei arrumar o telhado que João sempre dizia que um dia ia consertar. Quando a obra terminou, eu sentei na sala nova, com cheiro de tinta ainda no ar, e chorei. Mas dessa vez, não era de tristeza, era dela. Parte do dinheiro da loteria foi finalmente resgatado. Com toda a segurança, na minha presença, tive direito ao que era meu, de forma limpa. Investimos uma parte, outra deixamos guardada para emergências, outra usei para fazer algo que sempre tive vontade e nunca usei. Pequenas viagens com um grupo de senhoras da igreja. Nada grandioso. Cidade vizinha, retiro espiritual, um passeio na praia, o pé na areia, a brisa no rosto, e eu me descobri rindo de verdade de novo, sem medo de quem ia pagar a conta. Também comecei terapia, incentivada pelo próprio pastor e pelo advogado. No começo, sentei na frente da psicóloga desconfiada, achando que seria perda de tempo. O que eu tenho para falar que eu já não falei para Deus, eu pensava. Mas, sessão após sessão, fui entendendo que desabafar com Deus cura o espírito. E desabafar com alguém preparado ajuda a reorganizar a mente. Eu aprendi a dar nome às coisas que vivi, abuso emocional, gaslighting, violência financeira. Aprendi que amor sem limite vira chão pra gente pisar em cima. Que não era egoísmo decidir cuidar de mim. Voltei a fazer coisas simples que tinha abandonado. Cuidar das plantas no quintal, bordar, paninhos de cozinha só porque eu achava bonito. Ler, não só a Bíblia, mas também livros, que pegava emprestado na biblioteca da igreja. Aos poucos, minha casa foi se enchendo de vida de novo. Não era mais o lugar onde eu esperava o telefone tocar. Era o lugar onde eu vivia. Meu neto, coitado, ficou no meio desse fogo cruzado. No começo, Eduardo e Carolina tentaram afastá-lo de mim. Diziam que eu era confusa, que eu estava contra o pai dele. Mas criança sente verdade no olhar. Um dia, ele apareceu na minha porta com a mochila nas costas,
acompanhado por um parente que não quis compactuar com o afastamento. Vó, eu tava com saudade, ele disse me abraçando forte. E o meia Jolrei. Apertei aquele menino como se apertasse uma parte da minha alma, que tinha escapado e voltado. Eu nunca deixei de ser sua avó, meu amor. Aqui sempre vai ser sua casa menos, respondi, com os olhos cheios d'água. A partir daí, combinamos visitas dentro das possibilidades, sempre de forma correta, sem esconder nada. Eu não falava mal dos pais dele, por mais que doesse. Só dizia, o que aconteceu é problema dos adultos. Você só precisa saber que é amado e que aqui você é sempre bem-vindo. Na igreja, deixei de ser a coitadinha que o filho quer colocar em asilo e voltei a ser a Maria, que ora pelas outras, que ajuda a organizar quermesse, que segura a mão de quem chora. Mas agora com uma diferença: quando alguém vinha reclamar de filho ingrato, de marido abusivo, de parente aproveitador, eu já não dizia só aguenta firme como antes. Eu dizia, firme, a gente aguenta. Mas boba a gente não é. Deus te quer de pé. Now serve do tap. Comecei também a ajudar em um grupo de orientação para idosos na própria igreja, com apoio do advogado e de uma assistente social. A gente falava sobre evitar golpes, sobre não assinar papel sem ler, sobre não entregar senha de banco para ninguém, mesmo que seja da família. Eu usava minha história, sem dizer nomes, para alertar outros. Os dias se organizaram em uma rotina nova. De manhã, café, oração, quintal, à tarde, uma caminhada na rua, conversa com vizinha, leitura, à noite, às vezes reunião na igreja, às vezes novela, às vezes só o barulho dos grilos, acompanhado da certeza de que aquela casa era de verdade um lugar seguro. De vez em quando, eu ainda pensava no Eduardo. Tinha noites em que o coração apertava. Lembrando do garoto com o carrinho de plástico do jovem de beca, na formatura, eu me perguntava onde, exatamente, ele tinha se perdido. Se foi em algum conselho errado, numa conversa com Carolina, ou se sempre teve dentro dele esse espaço para ambição que eu nunca quis enxergar. Mas, com o tempo, fui entendendo que essa pergunta não tinha resposta simples e mais importante, que não era minha obrigação encontrar essa resposta. Eu fiz minha parte. Eu dei amor, dei estudo, dei cosa, dei chance. A escolha de como ele tratou tudo isso foi dele. O mais importante não foi o que eles perderam, foi o que eu ganhei: respeito por mim mesma, paz dentro da minha própria casa, um futuro decidido por mim e por Deus, não pelos interesses dos outros. Eu não era mais um objeto em disputa. Eu era dona da minha própria história. Agora eu vou te contar, no próximo capítulo, quem eu me tornei depois de tudo isso e qual foi a maior lição que aprendi sobre amor, dinheiro e família. Hoje, quando eu acordo e vejo a luz entrando pela janela do meu quarto, é como se o sol estivesse me dizendo baixinho: você conseguiu chegar até aqui, Maria. Eu levanto devagar, estico as pernas, sinto o chão frio debaixo dos pés e agradeço em silêncio. Não por ter ganhado na loteria, não por ter vencido juridicamente, mas por ter sobrevivido emocionalmente a tudo aquilo. Alguns anos já se passaram desde aquele dia em que a Bíblia foi aberta na minha sala e o bilhete caiu no meio da mesa como se o próprio céu tivesse empurrado. Muita coisa mudou por fora, mas o que mais me surpreende é o que mudou por dentro de mim. Eu não sou mais a mesma mulher que aceitava qualquer coisa em nome da família. Ainda amo meu filho, mas não idolatro mais a ideia de maternidade como um altar onde eu preciso me sacrificar o tempo todo. Hoje meu dia é simples, mas é meu. De manhã, eu preparo meu café com calma, sem pressa, sem medo de ligação de banco, sem susto com conta desconhecida. Oh, Samda. Chaleira apitando virou música de liberdade para mim. Sento à mesa, como meu pãozinho. Passo manteiga com a certeza de que aquele alimento foi pago com o meu esforço, do meu jeito e não com culpa. Depois, eu cuido do quintal. As plantas que antes eu quase deixava morrer por falta de cuidado, agora crescem fortes. Eu converso com elas, sabia? Digo, a gente apanhou de muito vento, né, minha filha? Mas olha só como continua de pé. A vizinhança também me vê diferente. Antes, muitas pessoas me olhavam com pena, acreditando nas fofocas de que eu não tinha mais juízo cuio ou firro, ia me colocar num lugar melhor. Hoje são elas que batem no meu portão para pedir conselho, para perguntar sobre documentação, para desabafar das brigas em casa.
Eu sempre começo assim. Eu não sou advogada, nem juíza, mas eu sei como é se sentir pequena, dentro da própria família. Meu neto, agora adolescente, continua vindo me visitar. Às vezes ele chega quieto, joga mochila no sofá e se joga na cadeira da cozinha. Vó, a escola tá um saco. Eu rio, sirvo um prato de comida, escuto, nunca falo mal dos pais dele, por mais que a mágoa ainda exista em algum canto escondido do coração. Só digo, você não é obrigado a repetir os erros de ninguém, meu filho. Nem os meus, nem os do seu pai. Você pode escolher ser diferente. Ele me olha com uma seriedade que não combina com a idade. Eu não quero ser igual a ninguém que trata a senhora mal, vó. Nessas horas, eu sinto que mesmo com toda a dor, alguma coisa da minha história está sendo curada na próxima geração. Eduardo, ele ainda é um capítulo à parte. Nosso relacionamento não voltou a ser o que era menos, e talvez nunca volte. No começo ele sumiu de vez. Depois começaram a aparecer algumas mensagens sempre curtas. Mãe, tá tudo bem? Feliz aniversário. Se precisar de algo, me avisa. Eu não sei se isso é arrependimento, culpa ou só medo do que possa acontecer se ele me desrespeitar de novo. Talvez seja um pouco de tudo. Eu respondo com educação, mas sem me humilhar, sem correr atrás, sem implorar por atenção. Eu precisei aceitar que amor de filho não é moeda que a gente compra com sacrifício. Ou vem de coração inteiro, ou é só laço do sangue. E laço de sangue não pode mais ser corda no meu pescoço. De vez em quando ele aparece aqui e bate no portão meio sem jeito, entra, senta na mesma cadeira onde um dia me chamou de dramática. Agora, fica mais quieto. Olha para casa, arrumada, para as plantas, para minha expressão mais leve. Acho que ele percebe que a mãe, que dependia dele emocionalmente, não mora mais aqui. A senhora tá bem, né? Ele pergunta. Tô, sim, respondo, sem teatro. Hoje eu estou em paz. E o verdade, não é paz perfeita, dessas de filme, mas é paz possível. Paz de quem sabe que pode pagar a própria conta de luz, que não vai ser arrancada da sua casa de surpresa, que não vai mais engolir humilhação só para não criar problema. Na igreja, eu ganhei um papel novo, não só de irmã Maria, mas de alguém que avisa. Cuidado com esse discurso de família é família, viu? Família é bênção quando respeita, quando não respeita, vira prisão. Ajudamos a criar um pequeno grupo chamado Maturidade com Dignidade. Ollie, conversa sobre limites, sobre como dizer não sem culpa, sobre como é importante o idoso ter sua voz, sua conta, seu espaço. Às vezes, senhoras chegam chorando. Meu filho quer que eu transfira a casa para ele. Minha neta só aparece aqui para pedir dinheiro. Estão dizendo que eu estou doida porque não quero vender meu terreno. Eu seguro a mão delas e digo com a força de quem aprendeu apanhando. Você não é egoísta por se proteger. Egoísmo é exigir que você se destrua para agradar os outros. Uma vez, um senhor me falou, mas Dona Maria, e se meus filhos ficarem com raiva de mim? Eu olhei bem nos olhos dele e respondi: pior que filho com raiva, é filho acostumado a te usar. Amor verdadeiro aguenta limite. Amor que não aguenta limite, nunca foi amor, foi interesse. Eu mesma precisei aprender isso com muito custo. Com o dinheiro bem cuidado e a casa garantida, eu também descobri que ainda posso sonhar, mesmo velha. Nunca é tarde para fazer coisas pela primeira vez. Fui ao cinema pela primeira vez, sozinha. No começo, achei estranho, mas depois me peguei rindo da ideia. Eu, aos quase 70, comendo pipoca e chorando em filme que ninguém me indicou. Também viajei sozinha uma vez, com excursão de idosos. Fomos a uma cidade histórica. Caminhei pelas ruas de pedra. Encostei a mão em paredes antigas e pensei: quanta coisa! Isso aqui já viu cair e se levantar? Me vi um pouco como aquelas fachadas velhas, rachada, marcada, mas ainda de pé, ainda bonita, à sua maneira. E no meio de tudo isso, mantive minha fé, mas uma fé diferente daquela de antes. Antes, eu achava que ser uma boa cristã era aguentar tudo calada por dor repido, engolir lágrima e fingir que não doía. Hoje eu entendo que Deus não me fez tapete, me fez filha. E filha tem valor. O Deus que eu conheço não se alegra em ver uma mãe sendo usada, humilhada, roubada, dentro da própria casa. Ele se alegra em ver essa mesma mãe se levantando, dizendo basta, se protegendo e, sim, perdoando, mas sem voltar para o mesmo lugar de abuso. Se tem uma moral na minha história, é essa. Amor sem limite não é amor bonito, é amor adoecido. Dinheiro sem caráter
vira veneno. E família que só aparece para controlar senha e patrimônio não é família, é sociedade de interesse. Hoje, eu olho para trás e não me vejo como vítima. Fui vítima, sim, por um tempo, mas não. Fiquei presa nesse papel. Eu me tornei protagonista da minha história, mesmo tarde, mesmo cansada, mesmo tremendo. Descobri que a idade não é um fim, às vezes é o começo da coragem. Se você tá me ouvindo agora, talvez comendo alguma coisa, deitada na cama, mexendo no celular, chorando baixinho porque se reconheceu em alguma parte dessa história, eu quero te dizer uma coisa de coração. Você não é louca só porque te disseram isso muitas vezes. Você não é ingrata só porque finalmente começou a dizer não. Você não é egoísta por querer cuidar do que é seu. Quem te ama de verdade não quer te trancar, te calar, te apagar. Quem te ama te quer de pé, com dignidade. Se alguém precisa te diminuir para se sentir grande, esse alguém não merece o nome de família no sentido mais bonito da palavra. Eu achei que, para ser uma boa mãe, tinha que aceitar tudo em silêncio. Hoje, eu entendo que a melhor coisa que uma mãe pode fazer é mostrar pro mundo e pros filhos que ela também é gente, gente que sente, que cansa, que sofre, que aprende e que quando for preciso, se levanta. E essa, eu posso dizer sem medo, foi a maior lição da minha vida.